A lenda de Caag-Oecoveva. Era uma noite escura na densa selva amazônica. As árvores altas e frondosas ocultavam a luz das estrelas e a lua, lançando sombras sinistras sobre o solo enlameado. O eco dos cantos noturnos das criaturas da floresta reverberava no ar, enquanto um grupo de exploradores avançava corajosamente pela vegetação luxuriante. O líder da expedição, o destemido Dr. Eduardo Marques, era um cientista renomado que tinha um objetivo ousado: desvendar os segredos da selva amazônica, especialmente as histórias assombrosas que os nativos da região compartilhavam. Ele estava determinado a encontrar a verdade por trás das lendas e mitos que permeavam a floresta. A expedição incluía também seu fiel assistente, Felipe, e um guia indígena chamado Caima, que tinha olhos experientes e uma sabedoria ancestral sobre a floresta. Os 3 exploradores avançaram mais e mais fundo na selva, suas lanternas de LED iluminando o caminho estreito. Mas, à medida que se afastavam da trilha batida, a densidade da vegetação parecia aumentar, e o silêncio se transformava em um murmúrio inquietante. De repente, eles ouviram um som de um canto distante. Caima congelou e olhou ao redor com preocupação. Ele explicou que aquele era o som do canto do boto, o espírito dos rios, que frequentemente se disfarçava como um homem atraente para seduzir os incautos. Dr. Marques, cético, ignorou o aviso e continuou seguindo em frente. A expedição finalmente chegou a um local onde a selva estava sendo desmatada a uma taxa alarmante. Árvores majestosas derrubadas, terras devastadas. Dr. Marques estava horrorizado com o que viu. Ele estava convencido de que a ganância humana estava causando um desequilíbrio na harmonia natural da floresta, despertando forças antigas e terríveis, conhecida pelos ancestrais indígenas como Caag-Oecoveva. A floresta viva. À noite, quando a escuridão era total e o som do desmatamento havia cessado, a selva parecia ganhar vida. Criaturas míticas de lendas brasileiras começaram a surgir das sombras. Sacis saltitavam, curupiras com seus pés virados para trás protegiam a flora e fauna da selva, enquanto caiporas zombavam dos intrusos humanos. Dr. Marques, Felipe e Caima encontraram-se cercados por essas entidades sobrenaturais, todas furiosas com o desmatamento e a destruição que os humanos haviam causado. As criaturas da floresta estavam determinadas a punir os intrusos que haviam invadido sua casa sagrada. À medida que as criaturas se aproximavam, o ar encheu-se com uma névoa espectral e um som estridente e ensurdecedor. De repente, a floresta começou a se fechar sobre eles, as árvores se movendo como se tivessem vida própria. Dr. Marques percebeu que a floresta estava se vingando, engolindo-os lentamente. A última coisa que ele viu foi o rosto triste de Caima, que balançou a cabeça como se dissesse: "Eu avisei." E então, a selva os envolveu completamente, deixando para trás apenas o eco das vozes das criaturas da floresta, lembrando a todos os que ousassem invadir sua terra que a selva amazônica era sagrada e protegida por forças que os humanos jamais poderiam compreender. A lenda de Caag-Oecoveva permanece ao longo das eras na região, um aviso para aqueles que ousavam desafiar os mistérios da selva amazônica. E o som do canto do boto continuou a ecoar nas noites escuras, lembrando a todos que a floresta tinha seus segredos e que nunca deveriam ser perturbados.